pessoal, tudo bem? Estamos de volta então para a nossa aula número 14. Estou muito contente com o acompanhamento aí de todo mundo. Estou vendo que o pessoal está aprendendo, estudando. Alguns fazem anotações, depois mandam um print e me mostram. Muito legal. Quando vocês forem fazer uma aula prática, essa teoria aí vai fazer muita diferença. Vocês vão ver, vocês vão aproveitar muito. Beleza? Então vamos lá. Pelo menos em teoria vocês já entenderam como é que se põe um veleiro em movimento, né? Como é que se ajusta as velas para velejar. Mas e para parar? Como é que para essa coisa agora? Então, quando eu era criança, o meu pai começou a me ensinar a dirigir. Naquela época acontecia isso, era normal. Aí ele me dizia o seguinte: é mais importante aprender a parar do que a andar. Então, com o veleiro, isso também tem um certo sentido, tá? Dá para fazer um paralelo. É importante a gente aprender a parar e tem várias formas de fazer isso. A gente vai ver todas elas, tá? Começando pela mais simples de todas. Desculpa. Enquanto a gente está navegando, a forma mais rápida de interromper o movimento do veleiro é aproando contra o vento, ou seja, fazendo a proa afilar contra o vento, entrando na zona morta, e folgando as velas. Fazer as duas coisas juntas. A gente pode folgar as velas antes e, aproveitando a inércia, empurrar o leme e entrar na zona morta. Ele imediatamente vai diminuir a sua velocidade, né? O barco, a embarcação vai perder o seu segmento, falando em termos corretos, né? E o vento vai começar a empurrar para trás. Só que isso é aquela paradinha assim emergencial, porque nessa situação a gente não consegue ficar por muito tempo. Então, fazendo assim um paralelo bem grosseiro com um automóvel, por exemplo, seria dar aquela estacionadazinha assim, rápida, talvez num lugar onde não possa estacionar, bem rapidinho por uma emergência. Seria mais ou menos isso. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Ó, estamos navegando aqui em Orça. Qual a maneira mais rápida de parar o veleiro? Empurrar o leme, entrar na zona morta do vento e soltar as velas. Ó, soltei as velas. As velas ficam batendo, mas o veleiro está parado. Então por algum tempo a gente consegue ficar nessa situação, não por muito tempo. Porque o que acontece, ó? Ele começa a entrar num través de novo, ó. A tendência do barco é ficar nessa posição. Numa emergência tudo bem, mas a gente não deve ficar com as velas batendo assim por muito tempo, elas podem danificar. A segunda forma de mais ou menos parar o veleiro é capear, ou entrar em capa. Tá? O que é isso? É uma posição que a gente coloca o veleiro em relação ao vento, que ele fica num certo equilíbrio. Tá? Então, essa posição ela é muito parecida aqui, ó, com a orça. É um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais aberto. Isso depende de cada barco, da configuração de velas, mas a posição é mais ou menos essa. Só que a vela de proa, ela fica aquartelada, que significa que ela fica cheia pelo lado inverso. Tá? Então aqui ela está caçada pelo outro lado. Se estivesse orçando, ela deveria estar aqui. A gente deixa ela caçada aqui. Então ela acaba freando o barco, enquanto que a vela mestra continua na posição normal, como se estivesse orçando. E o leme tem que compensar, o leme fica de tal forma que fica forçando o barco a entrar no contravento de novo. Tá? A capa é uma posição usada
principalmente em ventos fortes. Por exemplo, quando a gente está com mar grande, onda, e não está conseguindo orçar, não está conseguindo fazer o contravento em função das condições, a capa é um recurso para manter o barco quase estático. Ele não fica estático, ele fica derivando. Só que ele não deriva tanto, ele deriva pouco. Então é uma forma de não perder a altura do vento. Porque quando a gente está orçando no contravento, a gente está ganhando altura contra o vento. Lembra daquela referência à montanha, né? Subir a montanha é o contravento, descer morro abaixo, né? Então é a mesma coisa. Então a capa te mantém aqui derivando pouco. Porque se nós simplesmente baixássemos as velas, o que se chama árvore seca, o barco continuaria velejando. Como assim, Marcelo? Continuaria velejando sem velas? Que isso? Então, as partes do veleiro, casco, mastro, estaiamento, targa, bimini, tudo isso funciona como vela. Então, só que não para orçar, obviamente, para empurrar. Então, faz com que o veleiro vá sendo arrastado na direção do vento com mais velocidade. Então, dependendo do vento, a gente pode, em árvore seca, atingir 4 nós, ou até mais, dependendo se o vento está mais forte. Então, a capa é um recurso para conseguir mais ou menos estabilizar o barco. Tem navegadores em solitário, mais tradicionais, em mar aberto, em travessias, que usam o recurso da capa, por exemplo, para dormir um pouco, né, para descansar. Vamos ver então como é que funciona isso lá no mar. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como é que a gente faz para entrar em capa. Tá? Vocês me desculpem aí o áudio, porque a gente não tem aqui o abafador de som e o vento faz muito barulho. Mas vamos lá, a gente está navegando aqui em orça, estamos orçando, né? 45 graus contra o vento, mais ou menos. A vela mestra alisada, toda caçada, ó, a retranca está bem na linha do barco aqui. A buja também está lá bem caçada, tá? E agora o que a gente vai fazer? É como se a gente fosse virar de bordo, cambar, lembram aula 4? Quem tiver dúvida, volta lá para entender bem o que é cambar, porque agora a gente vai fazer uma manobra como se fosse cambar. A gente vai virar, empurrar o leme aqui, empurrar o leme, entrar na zona morta, ó. Só que a gente não vai mexer na vela de proa. A vela de proa continua do jeito que ela tá, caçada. Então a gente está aquartelando a vela de proa. Isso se chama aquartelar, ó. A vela mestra está caçada igual, não muda. E a vela de proa está aquartelada. E o leme agora, eu empurro ele, ó. Eu empurro ele lá para sota-vento. Cana de leme. Então é como se eu estivesse querendo orçar. Estou empurrando o leme querendo que o barco entre de novo na zona morta, só que ele não entra. Ele fica numa situação aqui, ó, de instabilidade. Ó, o barco tá, não dá para dizer que ele está parado, ele está derivando um pouquinho, mas a gente consegue ficar numa relativa estabilidade. E eu posso, inclusive, ó, eu uso esses cabos aqui, ó, para travar o leme. Eu posso travar o leme nessa posição, ó, e tô com as mãos livres. Ó, então eu posso resolver alguma coisa aqui no barco, ou posso fazer essa manobra para parar quando tem alguma rede, alguma situação assim de perigo, né? E cada barco vai se comportar de uma maneira. Isso tem que achar o seu equilíbrio. A posição do leme você tem que achar, né? Ó, então a gente está relativamente parados, tá? Ok, estamos em capa. O que a gente faz para sair
da capa. Simples. Aqui está a escota da buja. A gente solta a escota da buja. Olha o que acontece com ela. E aí, caçamos a buja do lado certo. E voltamos a navegar numa orça. Voltamos a ter velocidade, ó. O barco tá andando. Legal? Então, aprenderam a pisar o pé no freio? Importante, né? Na próxima aula, então, a gente vai aprender ou começar a entrar na parte de fundeio, né? Soltar o ferro, que é um capítulo à parte, né? Aí a gente já vai estacionar mesmo, né? Que é uma parte muito importante do aprendizado. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula. Grande abraço!